Bom dia, alunos do primeiro ano do ensino confirmatório. Hoje, então, 12 de agosto de 2020, nós vamos começar a análise do livro de Josué. É um livro muito interessante, tem muita coisa para nos ensinar. E a partir de agora nós vamos entrar num terreno chamado os livros históricos. Então, nós vimos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, que mostram o povo escolhido, o povo de Israel, a formação desse povo escolhido, a escravidão no Egito, a libertação da escravidão através de Moisés, e agora nos deparamos com esse povo às vésperas de entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Então é isso que nós vamos olhar no livro de Josué, e como sempre o fazemos, começamos com oração. Você pode juntar a sua mão, fechar os seus olhos e falar com Deus em oração. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua graça e a tua misericórdia nos acompanham em todos os momentos. Pedimos perdão, querido Deus, pelos nossos muitos pecados cometidos contra ti e contra também o nosso semelhante. Abençoa, Senhor, não apenas a nossa aula do ensino confirmatório, mas também todo o nosso viver. Abençoa nossas famílias, as pessoas que nós amamos e queremos bem. Cuida, Senhor, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso município. Preserva a vida das pessoas deste vírus, o novo coronavírus, o Covid-19. Guarda-nos, Senhor, sempre sob as tuas mãos graciosas. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia então, Josué. Josué é um livro curto, Tem 24 capítulos apenas. E eu quero justamente começar pelo final de Josué. Nós vamos lá para o último capítulo, o capítulo 24, onde nós vamos olhar o versículo 32. Abra Josué, capítulo 24, versículo 32. O que nós encontramos ali? A referência sobre o corpo de José. Lembra de José? Pois é com José que o povo de Israel vai começar ou vai iniciar a migração de Canaã para o Egito. É com a história de José. Deus vai abençoar José, vai acompanhá-lo, e José, de escravo, ele vai se tornar governador do Egito. Nessa função, ele vai acabar posteriormente morrendo, mas José tem um pedido: ele não quer ser sepultado no Egito. Ele quer ser enterrado na terra dos seus antepassados. É isso que vai acontecer aqui no versículo 32. O corpo de José, embalsamado no Egito, ele vai ser carregado pelo povo durante os 40 anos. E agora, finalmente, quando o povo entra na terra de Canaã, é lá que José vai ser sepultado. É uma história muito interessante, Veja lá, então, o versículo 32. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Muito bem. Então, chamada a atenção para esse detalhe sobre o corpo de José, voltamos agora ao começo do livro de Josué, onde nós vamos, de maneira imediata, perceber que Moisés morreu. Moisés está morto. Agora quem vai conduzir o povo é Josué. E Josué, ele tem uma característica, uma marca. Sempre que você acompanhar e ler, ser forte e corajoso, é a marca, é a tônica do livro de Josué, da figura de Josué.
Você encontra isso ali no capítulo 1, no versículo 9, por exemplo. Lembre da minha ordem, ser forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar aonde ou para onde você for. Então essa é a marca característica de Josué, ser forte e corajoso. E essa característica ela vai aparecer em vários momentos no decorrer do livro de Josué. O que está acontecendo aqui no capítulo 1? Moisés está morto e Deus manda o povo de Israel se preparar para entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Então, o povo ele está se preparando para entrar na terra prometida. Quem é o líder? Josué. Ele quem vai liderar, então, essa situação. No final do primeiro capítulo, alguns preparativos para atravessar o Rio Jordão, né? A organização de tudo aquilo. E agora no capítulo 2, então, o Josué, ele vai enviar espiões, alguns espias, até a cidade de Jericó, que vai ser a primeira cidade a ser invadida. Gravem esse acampamento, né, no Vale das Acácias. Acampamento do Vale das Acácias. Vejam que é nesse lugar, Vale das Acácias, que está do lado leste do Rio Jordão. Portanto, se nós olharmos o mapa de maneira frontal, do lado direito, o povo está acampado, o Rio Jordão, e do lado oeste, a terra de Canaã. E a primeira cidade que vai ser invadida é a cidade de Jericó. Vocês lembram da história bíblica lá, que caiu as muralhas de Jericó e o povo invadiu, né? Muito bem, é disso aqui que o texto trata, né? Muito bem. Os espiões, eles foram e entraram na casa de uma prostituta, né? De uma moça chamada Raabe, e se hospedaram ali. Essa Raabe, ela morava na parte do muro, na parte superior do muro. Né? Por que morava na parte superior do muro? Porque provavelmente era ali, era ali um lugar acessível, barato, né? Então era um lugar onde ela teria condições de morar. Provavelmente era uma moça pobre, muito pobre, e bem por isso a explicação, na falta de trabalho, na falta de, enfim, ela tinha que se dedicar a vender o próprio corpo. Lá no versículo 13, vai dizer que ela vai pedir que sejam preservados a vida do pai, da mãe, dos irmãos e irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem, né? É o pedido da Raabe depois de ter ajudado aqueles espiões, né? O pessoal de Jericó, eles vão perseguir esses espiões, mas eles não vão encontrá-los. Por quê? Porque a Raabe vai facilitar a fuga deles, né? E por que a Raabe toma esse partido pelos israelitas? Porque ela sabe, ela já ouviu da história de tudo que aconteceu no deserto pelos 40 anos, as várias vitórias dos israelitas. E aí você percebe no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, a seguinte frase: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês.
Então, vejam que a Raabe, que é uma prostituta, né? Ela está convencida, ela está certa de que Deus deu aquela terra, a terra de Canaã, em específico aqui a cidade de Jericó, para os israelitas. Então, esse foi o acordo. Os espias foram protegidos, salvos pela Raabe, em troca, quando da invasão de Canaã ou da invasão de Jericó, os israelitas deviam preservar a vida da família, né? Veja que no versículo 15 nos mostra que a Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. E foi por isso que os espiões puderam descer por uma corda para o lado de fora, evidentemente, e assim fugir, né? A Raabe, ela marcou a casa de maneira que quando os espiões, ou melhor, quando os israelitas invadissem Jericó, aquela casa seria identificada e as pessoas ali dentro, então, preservadas na sua vida. Vamos adiante, capítulo 3, a travessia do Rio Jordão. Vai se preparar para acontecer essa travessia do Rio Jordão. Quem é que vai ir na frente do povo, né? A Arca da Aliança. Capítulo 3, versículo 6. Depois disse aos sacerdotes: peguem a Arca da Aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Né? Então, aqui ao atravessar o Rio Jordão, no capítulo 4 são retiradas as 12 pedras comemorativas. Essas pedras, elas tinham o sentido de ajudar o povo a lembrar daquilo que o Senhor tinha feito. E no futuro, quando os seus filhos, está lá no versículo 6 e 7, quando os filhos dos israelitas perguntassem o que aquelas pedras queriam dizer ou ensinar, esses israelitas então contariam que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. E essas pedras, elas serviriam para o povo de Israel lembrar sempre desse dia. 12 pedras, uma para cada tribo, uma para cada filho de Jacó, né? As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Muito bem. Isso vai acontecer, então, a travessia do Rio Jordão. E o Josué vai fazer o que com aquelas pedras? Né? Ele vai fazer um monumento com as 12 pedras que havia tirado do Jordão. Capítulo 4, versículo 20, ali está essa informação. Muito bem. No capítulo 6 vai acontecer, então, a conquista de Jericó. Você já ouviu essa história na escola dominical? Eu mesmo já contei essa história numa aulinha da escola dominical. Mas é interessante que Jericó, ele tem uma característica. Bom, em primeiro lugar, Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. Lá no começo dos anos 2010, aproximadamente, eu conheci um médico que era natural de Jericó. Os pais desse médico, eles eram agricultores e plantavam oliveiras, né? Eles colhiam azeitonas, de onde se vendia azeitona, ou se faz o azeite de oliva. Muito bem. Eu pude ver umas fotos de Jericó, que esse médico possuía, e numa dessas fotos tinha um arco na cidade que dizia assim: a cidade mais antiga do mundo, a cidade mais velha do mundo, né? Jericó, para muitos, é considerada a cidade mais antiga do mundo. Jericó, cercada de muralhas altas. O povo de Israel vai receber de Deus a seguinte ordem: vocês vão
andar ao redor da cidade, marchar em volta da cidade, e vão fazer isso, né, 7 dias. 6 dias, nos 6 primeiros dias, vocês vão dar uma volta ao redor da cidade, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Tocar as trombetas no final, e a promessa de Deus é: o muro vai cair, os muros vão cair e vocês vão invadir, tomar a cidade para vocês. É interessante que a promessa de Deus, ela prevê a queda do muro, né, ou dos muros de Jericó. Como é que a gente pode explicar isso? É um tanto quanto difícil supor algo ou explicar algo que não está na Bíblia. Mas eu te convido a fazer um exercício mental e pensar um pouquinho. Primeiro dia, o povo de Israel, o exército com a Arca da Aliança, né, dá uma volta ao redor da cidade. Será que isso chamou a atenção das pessoas? Eu acredito que sim. Segundo dia, mais uma volta ao redor da cidade. Chamou a atenção? Barulho, enfim, claro que sim. Agora imagina isso acontecendo 6 vezes. E aí na 7ª vez, não acontece uma volta, mas 7 voltas. Vocês conseguem imaginar que aquele povo de dentro da cidade poderia ter subido aos muros de Jericó para acompanhar, para ver, para tentar entender o que está acontecendo? Com medo. Lembram da Raabe? A Raabe, naquele texto, ela diz: nós estamos certos de que o Senhor entregou Jericó para vocês. O povo se aglomera em cima dos muros, curiosos com o que vai acontecer, e não é difícil de dizer ou imaginar que toda essa população em cima dos muros, com uma tecnologia muito medíocre, fraca, sem grandes estruturas, que essa estrutura com todo aquele peso acabou tombando, acabou caindo. E mesmo que não tenha caído todo o muro de Jericó, ou toda a muralha, mas abrindo uma considerável brecha do muro, é possível compreender que ali o exército de Israel tenha adentrado e realizado a obra que Deus havia ordenado, destruir a cidade. E é isso que vai acontecer. Vocês vão ter que ler esse texto, né? E aqui, no capítulo 7, acontece o pecado de Acã, né? E aqui nós já vamos relacionar com os mandamentos. Qual é o mandamento que Acã transgrediu? Lembra que lá em Êxodo 20, Deus havia dado os mandamentos e que você provavelmente já sabe, né? Os 10 mandamentos. E o pecado de Acã, ele transgride qual mandamento? O que fez o Acã? Deus havia dito: não peguem nada da cidade de Jericó. Não peguem nada para si. Tudo é do povo, tudo é do país, é de Israel. Ninguém devia pegar nada para si. O Acã, ele vai desobedecer, né? Ele vai pegar algumas coisas. O texto fala aqui o que foi que ele pegou, né? Mas antes disso, antes de falar sobre o pecado de Acã, eu preciso dizer que logo depois da destruição de Jericó, a segunda cidade a ser invadida é Ai. Mas é uma cidade muito pequena, é um aglomerado de casas, né? E então 3.000 soldados são enviados para destruir a cidade de Ai. E curiosamente,
o exército de Ai vai matar praticamente 36 soldados, diz o capítulo 7, versículo 5, e isso vai causar o desânimo entre o povo de Israel. Como que nós invadimos Jericó, fomos felizes na nossa obra, e agora com essa cidadezinha pequena chamada Ai, não conseguimos dominar, invadir, destruir? E aí Deus vai revelar a causa dessa situação, que foi o pecado do Acã, que eu havia dito anteriormente. O Acã, ele vai ser confrontado e ele vai ter de confessar que roubou 200 barras de prata, 1 barra de ouro, e ainda tem as capas, né? Uma bela capa da Babilônia. Então, o que o Acã fez? Ele pegou esse material. Qual é o pecado que tem aí? Pecado contra o 7º mandamento? Não furtarás? Sim, mas há também uma referência ao pecado contra o 9º e o 10º mandamento, o pecado da cobiça. Ele cobiçou aquelas coisas, ele desejou para si algo que não era dele, pecado contra a cobiça. E em seguida ele fez isso, ou seja, ele roubou, pecado contra o 7º mandamento. O Acã, ele vai ser punido com a pena de morte. Ele vai ser morto, não apenas ele, mas também toda a sua família. E talvez você vai dizer assim, mas Deus é tão duro assim de castigar a família do Acã. Quando o Acã, ele rouba aquelas coisas, a capa e os metais preciosos, ele esconde na barraca, embaixo da barraca. Ele tem o consentimento da família, das pessoas que habitavam com ele. Então, indiretamente, essas pessoas também foram consideradas culpadas pelo pecado de Acã. Resolvido o problema do Acã, no capítulo 8, vai acontecer o relato, então, agora sim, né, da destruição da cidade de Ai. A destruição da cidade de Ai. E no final do capítulo 8, nós vamos perceber que o povo de Israel, ele se preocupa sempre com a adoração, né? A leitura da lei, a leitura da palavra de Deus. E depois de ter invadido Jericó, tomado Jericó, agora, depois de ter resolvido o problema do Acã e destruído a cidade de Ai, qual é a preocupação do povo de Israel sob a liderança de Josué? Leitura da lei. Vejam no capítulo 8, versículo 33. E todos os israelitas com seus líderes, autoridades e juízes, e também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da arca da aliança. E outros ficaram de frente para os sacerdotes, levitas que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo se colocar nessa posição na hora de receber a bênção. Então Josué, versículo 34, Josué leu em voz alta toda a lei, com as bênçãos e as maldições, como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué, por toda a multidão de israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. A preocupação com o culto, com a lei, com a palavra de Deus, né? Muito bem, mas nós também vamos encontrar coisas erradas do povo de Israel. Por exemplo, o capítulo 9 de Josué vai nos mostrar que os israelitas deixaram Deus de lado, não consultaram a vontade de Deus, não colocaram em oração e fizeram um acordo com esses
camaradas que estão aqui citados, né? Os gibeonitas. E qual foi o pecado dos israelitas? Capítulo 9, versículo 14. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. Não pediram conselho a Deus, agiram de maneira por si, sem consultar a Deus, né? E dessa maneira, vão descobrir, alguns dias depois, que os gibeonitas não eram aquilo que eles diziam ser, que eles usaram de uma estratégia para enganar os israelitas, mas como os israelitas haviam jurado, prometido não matá-los, eles não podiam voltar atrás. Então, os gibeonitas, eles vão ser protegidos lá por Josué, mas também obrigados a trabalhar carregando água e cortando lenha para o povo de Israel, né? Está lá no capítulo 9, no versículo 26 e 27. Então, nós estamos praticamente na metade do livro de Josué. Eu ainda vou falar sobre o capítulo 10 e assim vamos encerrar então essa primeira parte. Você vai ter de ler Josué capítulo 1 até o capítulo 10. São só 10 capítulos, é bem tranquila a leitura, uma leitura bem agradável. E o que vai acontecer no capítulo 10? No capítulo 10, a luta vai ser contra os amorreus, né? Contra esse povo. Qual é o detalhe aqui no capítulo 10? O sol e a lua vão parar, né? Vão parar o ciclo normal. O sol ficou parado no céu durante praticamente um dia inteiro. Nunca mais houve um dia como esse, em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Até que todos os inimigos de Deus ou do povo de Israel fossem mortos, o sol e a lua pararam, um dia que se estendeu por um número de horas muito além daquelas 24 horas que nós conhecemos, para que o povo de Israel tivesse condições de matar, eliminar os inimigos. E aí eu penso contigo nesse momento. Qual é o mandamento que está relacionado aqui, ou que pode estar relacionado a essa situação? Se você pensou no quinto mandamento, não matar, de certa maneira é um pensamento correto, né? Embora que aqui nós estamos falando de uma guerra, então não é propriamente o pecado da morte de uma pessoa diretamente. Não é isso. Aqui nós estamos falando de um período de guerra, ok? Não é o quinto mandamento, é um outro mandamento. É o terceiro mandamento, santificar o dia do descanso, que tem relação com o dia do sábado, que tantas religiões, linhas religiosas insistem que deve ser mantido, preservado, pois aqui em Josué capítulo 10, nós vamos perceber que aquele ciclo normal das 24 horas, ele foi quebrado. Se o argumento o ciclo lá da criação e posteriormente lá em Êxodo 20, no Sinai, deve ser mantido para que o sábado seja cultuado, preservado, Josué capítulo 10 nos mostra que esse ciclo foi quebrado. Foi quebrado. O texto diz que quase um dia inteiro foi alterado. Por quê? Porque o sol e a lua pararam, os astros pararam, o ciclo normal de rotação da Terra parou. Para quê? Para que Deus, através do povo de Israel, eliminasse aqueles inimigos, os amorreus. Que coisa interessante, né? Você já havia pensado nisso?
Então eu te desafio a ler Josué capítulo 1 até Josué capítulo 10. Em seguida eu vou mandar as questões, então. Já tem 30 minutos de vídeo. Em seguida eu vou mandar as questões escritas. Eu continuo insistindo. Alguns dos alunos não estão enviando as suas respostas. E eu lamento por isso. Lamento porque eu estou anotando, estou registrando. E quando as coisas voltarem à normalidade, eu vou ter de pedir que aqueles que não fizeram, que refaçam. Porque não é justo que um grupo, 2, 3, 4, 5, 6 alunos façam e um outro grupo de 2, 3, 4 alunos não realizem as tarefas. Não é justo. As tarefas são para todos os alunos, ok? Procure observar isso. Leia o texto. Josué, capítulo 1 até o capítulo 10. Assista o vídeo. Responda as perguntas. Copie no caderno com uma letra que eu consiga entender e me mande essas questões. Eu quero ver se logo no futuro agora, talvez semana que vem, talvez essa semana ainda, eu vou enviar um teste, uma prova, que nós vamos fazer por uma ferramenta digital, eletrônica, virtual, onde você vai clicar a prova e você vai ter um determinado tempo para responder as questões, fechar a prova e automaticamente eu vou receber o resultado aqui na igreja, tá bom? Mas sobre isso eu ainda vou voltar a conversar com vocês então. Josué capítulo 1 até o capítulo 10, esse é o desafio dessa semana. Hoje à noite, quarta-feira, estudo bíblico, às 19 horas e 30 minutos. Qual vai ser o tema do estudo bíblico? A liturgia do culto. Para que serve a liturgia? Qual é a explicação das partes da liturgia? Hoje, portanto, quarta-feira, às 19h30, então, estudo bíblico. Ok? Grande abraço e até a próxima aula.